Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e esse aqui é o Mundo dos Caçadores. Esses dois lutadores da Torre Celestial têm como foco esmagar os novatos que chegam ao 200º andar. O 200º andar tem uma característica muito interessante, é necessário saber sobre aura, mais especificamente manipulá-la, ou seja, saber Nen. Como muitos desses lutadores que chegam ao 200º andar não sabem nada sobre o Nen, esses dois lutadores são especialistas em esmagá-los a fim de conseguir vitórias muito fáceis. E com isso, os dois personagens do Explicando a Habilidade Nen de hoje é o Riluberto e o Sadazo, fechando assim o trio de pequenos antagonistas que foram enfrentados pelos nossos dois protagonistas, o Gon e o Killua, lá na saga da Torre Celestial. Se você está chegando aqui no canal por esse vídeo, irei deixar aqui nos cards uma playlist de todos os personagens que expliquei e analisei as suas habilidades. Vale muito a pena você depois dar uma conferida, eu sei que você vai curtir. Antes de mais nada, te lembrar de deixar um like aqui nesse vídeo, porque ajuda bastante aqui o canal. Te convido também a se inscrever nesse canal que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. Riluberto e Sadazo, assim como o Guido, são dois lutadores que sofreram com o batismo na Torre Celestial. O caso do Riluberto foi um pouco mais intenso e afetou totalmente a sua capacidade motora, ou seja, ele não tem mais os movimentos das suas pernas, e por isso ele não pode mais andar. Já o Sadazo teve uma iniciação com o Nen um pouco mais branda, se é que a gente pode falar isso, e nesse caso ele acabou perdendo o seu braço. Mas mesmo com todas essas adversidades, não foi o motivo para impedir esses dois lutadores de continuar na Torre Celestial. E ambos aproveitaram o batismo sofrido, e com isso desenvolveram habilidades Nen. E através delas desenvolveram também meios para poder compensar as suas deficiências. Então a gente vai começar aqui com as habilidades do Riluberto primeiro. O Riluberto utiliza uma cadeira especial que é motorizada e facilita a sua locomoção, já que ele não pode andar. Com isso, a sua habilidade Nen foi focada na sua cadeira de rodas. Um ponto interessante é que a gente não teve nenhuma indicação, nada diretamente afirmando o tipo de Nen, no caso o tipo de aura nativa do Riluberto, mas tudo indica que de fato ele é um emissor. Primeiro porque, com uma enorme desvantagem de movimentação, se o Riluberto focasse em outro tipo de aura, seria até meio idiota por parte dele, o que tornaria algo totalmente complicado e ruim de se fazer. E aí, na questão da movimentação, qual tipo de aura seria mais adequado para isso? Ele poderia ser um materializador e talvez materializar uma cadeira de rodas totalmente feita de Nen, ou de repente um aparato que ajudasse ele a se movimentar totalmente conjurado com Nen de materialização? Talvez. E aí a gente pensa, manipulação, ele poderia manipular alguma coisa para ajudar na movimentação dele? Talvez meio improvável, restando assim a aura de reforço e a aura de transformação. E com certeza eu acho que não tem nada a ver. E por último, a aura de emissão, que pode ajudar em diversos aspectos de propulsão, teleporte e outras coisas que a gente vai ver mais à frente. Então vamos às suas habilidades de fato. A primeira habilidade do Riluberto é a aura de propulsão. Essa técnica, basicamente, o que o Riluberto faz é expandir a sua aura e utiliza ela como se fosse uma espécie de combustível para a sua cadeira de rodas. Dessa maneira, ele alimenta a sua cadeira de rodas com a sua aura, gerando uma grande propulsão e assim dando também uma boa velocidade. E um ponto interessante é que a cadeira do Riluberto é especialmente construída para isso, tanto que ela possui 3 locais de propulsão especialmente para dar esse boost de velocidade. Isso de fato facilita bastante a saída da aura, gerando essa grande velocidade. E só mais um detalhe, a velocidade realmente é grande porque ele foi capaz de se esquivar de um ataque feito pelo Killua, e o Killua é bem veloz. E um detalhe muito importante é que para você ser um usuário do Nen do tipo de emissão, é preciso você ter uma boa proficiência em duas técnicas principais do Nen, o Ten e o Ren, porque expandir, emitir e separar a aura do corpo é essencialmente necessário para a maioria das técnicas de emissão. Assim, isso é um ponto positivo para o Riluberto, que tem uma boa proficiência nessas duas técnicas básicas do Nen. Entretanto, ele sendo emissor é o mínimo que a gente pode esperar, né? E a sua segunda habilidade é chamada de Cobras Gêmeas, a Canção de Defesa. Essa daqui não é uma habilidade Nen, mas eu tenho alguns detalhes bem legais para poder acrescentar nessa técnica. Nessa habilidade, o Riluberto utiliza 2 chicotes, e assim ele movimenta eles para todos os lados, criando uma espécie de escudo, para falar a verdade, mais uma espécie de barreira. E no caso dessa barreira não funcionar, esses chicotes também podem ser ligados e energizados com uma corrente elétrica de 1 milhão de volts. É isso aí mesmo, galera, 1 milhão de volts, que em pessoas normais e usuários Nen iniciantes pode fazer um grande efeito.
efeito, por conta da alta tensão elétrica. E vale a gente ressaltar que o Killua só conseguiu tancar essa carga absurda por conta do seu treinamento como assassino que continha torturas com eletricidade. Talvez se fosse o Zushi, teria sido um grande problema. E no geral, a aura de propulsão é uma habilidade bem medíocre e ela só foi pensada em dar uma boa movimentação para o Rigoberto que não pode andar. Sem contar no seu chicote, que é uma habilidade também bem fraca. Um bom caminho para o Rigoberto ter seguido seria o caminho do reforço, onde ele tem proficiência de 80%. E através de um NEM de reforço ele poderia aumentar a durabilidade da sua cadeira, deixando-a mais resistente. Porque se uma pessoa decide atacar aquela cadeira dele em qualquer momento, ela vai ser destruída com muita facilidade. E aí, basicamente, acabou a luta para ele. E ainda no reforço, ele poderia aumentar também as suas capacidades defensivas, para poder aguentar ataques mais básicos feitos com NEM. E até mesmo aguentar a própria carga do chicote dele, de repente. Que foi o que o Gon fez com ele. O Gon nem sequer utilizou a carga, só no susto já ganhou dele. Imagina se aquilo ali realmente tivesse ligado. E outro ponto muito interessante é que ele poderia aumentar a durabilidade e a força de ataque dos seus chicotes com o NEM de reforço. E isso ia deixar eles com muito mais poder de ataque. É só a gente lembrar das cartas de baralho do Hisoka. Ele utiliza a Shu nelas e deixa elas muito mais poderosas. E para finalizar, ele poderia utilizar o NEM de manipulação, onde ele tem uma proficiência também de 80%. E com o NEM de manipulação, ele poderia fazer uma condução e controle muito mais elaborado do seu chicote, fazendo diversos tipos de ataque, mas é claro que tudo isso se o Rigoberto fosse um ótimo usuário de NEM. E agora vamos ao Sadazu para a gente poder finalizar. Assim como o Rigoberto, o Sadazu não teve o seu NEM divulgado, no caso o seu tipo de NEM nativo. Mas pelo pouco que foi demonstrado, ele é de fato um transmutador. Com a aura de transmutação é possível você mudar as propriedades da sua aura. Dessa forma, o Sadazu transformou a sua aura em um braço feito de NEM, já que ele não tem um, né? O que podemos ressaltar desse braço de NEM feito pelo Sadazu é que ele parece alcançar um comprimento de uma distância média em torno talvez de 5 metros. Outro ponto é o tamanho desse braço. Ele pode se expandir a um tamanho considerável, já que ele conseguiu envolver todo o corpo do Zushi quando o capturou. E quando ele capturou o Zushi, o seu braço ficou com uma funcionalidade de uma espécie de prisão, onde essa prisão teve alguns efeitos adicionais nos sentidos do Zushi. Ele não conseguia respirar, nem falar e nem se mexer, enquanto estava envolvido por esse braço. E talvez a coisa mais interessante nessa habilidade do Sadazu é que ele utiliza uma técnica avançada do NEM, que no caso é o In. Dessa forma, o Sadazu utiliza a In, podendo ocultar o seu braço, e com isso podendo pegar os seus adversários de maneira silenciosa e também abrupta. Na realidade, um ataque surpresa. Isso é um ponto interessante porque é um costume muito grande de transmutadores e materializadores utilizarem In na sua aura. Um exemplo é o Kurapika nas suas correntes e também temos o Hisoka que utiliza In na sua Bandigan. E rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham curtido e se divertido bastante. Como de costume, se tiver algo a acrescentar nesse vídeo é só deixar lá nos comentários. Agora eu vou indo, mas eu espero mais uma vez te ver aqui no Mundo dos Caçadores. Fui!